gravando esse vídeo terça-feira, falei que teria vídeo no canal toda segunda, toda quarta-feira e toda sexta-feira. Só que com a correria do dia a dia, não tem como a gente dedicar exclusivamente a fazer o vídeo naquela data certinha, naquele dia certinho, do jeito certinho, certo? Então, gente, antes de começar a contar o relato que eu tive com esse Daime, eu gostaria de dar algumas ressalvas para vocês, tá? Todo mundo que quer percorrer um trilho de magia cerimonial tem que ter um certo tipo de cuidado com aquilo que você está fazendo, tá? Você tem que ter um estudo teórico antes, você tem que procurar ter a base teórica, você tem que procurar estudar, você tem que procurar se aprofundar dentro disso para depois você, enfim, conseguir praticar, tá bom? Então, esses casos que vocês viram de pessoas que praticaram, que ficaram loucas, que morreram, que aconteceu certo tipo de coisa, realmente alguns deles são verdades, sim. Porque o ser Daime, espírito ancestral, que existe muito tempo antes, há muito tempo atrás, muito tempo antes de que eu e você pudéssemos pensar em existir, foram criados com um propósito, e esse propósito nós não sabemos, todo ser vivo, todo espírito, tudo que existe nesse cosmos, nesse universo e em outros universos, foi criado com alguma finalidade a qual nós ainda desconhecemos, tá bom? O fato é o seguinte, é que essas entidades, elas também são produtos da nossa psique. Então, quando você tira um ser que está no seu inconsciente, você joga esse ser para a sua consciência, o que vai acontecer? É óbvio que esse ser, ele não vai querer sair da sua consciência. Se a gente está falando de magia goética, a gente está falando de goécia, de goécia, magia gótica, um termo cunhado lá na Idade Média há muito tempo, ou seja, uma magia das sombras, uma magia tremosa, como o próprio nome diz. Então, esses seres, eles têm uma capacidade de entrar na nossa psique e, claro, mexer com a nossa sombra, tá bom? Por isso, várias pessoas passam casos de obsessão, várias pessoas são obsidiadas. Isso não é uma brincadeira, isso é um assunto muito sério que precisa ter, né, uma certa relevância, que precisa ser levado a sério. Hoje em dia, muitas pessoas cunharam o termo goécia como algo meramente Pokémon, vamos dizer assim, meramente Pokémon. Evoca ali o Pokémon, joga o Pokémon, brinca com o Pokémon, entendeu? Como se fosse cartinha de Yu-Gi-Oh! E não é, gente. O essa não é cartinha de Yu-Gi-Oh! Tem que ter um certo estudo, tem que ter um embasamento teórico em primeiro lugar, para que depois você possa tentar fazer alguma coisa. Então, a dica que eu dou para todo mundo que está nesse caminho, que está começando, que quer, é vá com calma. Não passe a carroça na frente dos bois, como a gente fala aqui em Minas Gerais. Não deixe que a sua própria autossabotagem ou que o seu próprio ego, que são duas coisas completamente opostas, mas que podem criar caminhos que podem te automutilar psicamente, psicologicamente, acabem destruindo, né, o percurso que você quer, o percurso que você quer ter como magista, como um desenvolvedor da sua própria magia, um co-criador da sua própria realidade, porque é isso que a gente faz em se tratando de magia. Então, vamos dar o caso sem mais delongas, explicar para vocês o que aconteceu. Como vocês viram aí no título do vídeo, o dia que um Daime quase me deixou surda. E sim, gente, não é uma brincadeira, não é um título para chamar atenção, foi alguma coisa que realmente aconteceu comigo e eu decidi trazer essa experiência para vocês. O que eu acho muito importante para toda pessoa que está praticando é ter um caderno, tá? Não precisa ser nada chique, nada sofisticado. O meu aqui, ó, um caderno com um gatinho pequeno, onde você vai anotar as experiências que você tem, como eu anoto as minhas aqui, tá? E aí você vai anotar essas experiências, porque você vai ver, você vai poder acompanhar o seu desenvolvimento mágico, tudo aquilo que você sentiu, que você não sentiu, que aconteceu, que não aconteceu, que não deixou de acontecer. Não quero que o vídeo fique muito longo, então não vou me prolongar em pormenores aqui, mas é importante que todo mundo tenha este diário, vamos dizer assim, para que você possa anotar o seu acompanhamento dia a dia.
Então, gente, eu já tinha invocado outros seres como esse, mas assim, esse foi um que realmente eu senti, não uma não afinidade, não que eu senti uma apatia, mas eu senti uma dificuldade desse ser se manifestar da forma que eu queria que esse ser se manifestasse para mim naquele momento. Parecia como se eu tivesse, de certa forma, me incomodando. E, na realidade, eu estava incomodando, né? Vocês pensam, a gente está aqui, a gente quer coisas tão pequenas perto deles, são espíritos ancestrais, são entidades de muito tempo atrás, muitos milênios atrás, nem tempo a gente pode colocar nisso, porque no astral também não existe tempo, né? Então, assim, eu sentia como se eu estivesse incomodando, eu sentia uma certa dificuldade de evocação, desse ser vir para mim, e tive algumas consequências. Então, fiz todo o processo evocatório, todo o processo evocatório eu fiz, né? É um rei que eu estava evocando, então nunca tinha evocado nenhum rei. Foi uma experiência bem diferente, né? Foi uma experiência bem. Não foi nada sine qua non, né? Não foi nada usual, não foi nada comum, mas foi uma experiência bem diferente. Todo o processo de evocação, estudo, concentrei, tananã, pananã, pananã. E aí fiz as chamadas, fiz as chamadas, fiz as chamadas, fiz as chamadas. E eu consegui ver na tela mental. Na tela mental ele até se apresentou para mim. Primeiro eu vi a forma de um cavalo, né? Que era um cavalo branco. Não vou citar qual que é o nome desse rei aqui, porque tem muita gente que depois vai querer fazer alguma coisa, então não vou citar o nome, só vou dizer sobre a experiência. Vi esse cavalo branco vinha. Em certo momento o cavalo branco parou e ficou. E ali parecia que a minha gnose tinha sido cortada totalmente, eu não conseguia me conectar mais com nada, não conseguia ver mais nada, não conseguia ter nenhuma sombra de alguma visão, de alguma coisa que eu pudesse dizer para vocês, nossa, consegui ver alguma coisa, consegui um contato, não senti a presença mais, é como se a presença tivesse cortado abruptamente. E aí eu entrei em nós de novo, fui concentrando, fui chamando, fui pedindo, fui evocando, fui evocando, fui evocando, fui evocando. Nada, nada. O que eu senti de sensações no meu corpo era muita dor no peito, na região aqui do coração, aqui embaixo. Aquela energia pesada, densa, que a gente sempre sente, só que essa energia de rir, ela era muito mais densa, muito mais pesada do que os outros danos que eu já tinha trabalhado. Então, era uma energia, assim, realmente extremamente densa, uma energia extremamente forte, a qual algumas vezes eu achei que eu não teria um certo controle, porque eu sentia como se a minha pressão abaixasse um pouco, vinha aquele mal-estar, e eu achava que ia acontecer alguma coisa, daqui a pouco eu concentrava de novo e tentava voltar ali para o mesmo rumo que eu estava, né, naquela hora. E aí, gente, todas essas evocações que eu faço prosseguida de proteção espiritual, claro, né? E peço Cici, que é minha mãe, para me acompanhar em toda essa jornada, em todo esse processo. Ela que abre os portais para mim, ela que está ali auxiliando nessa magia gótica, ela que está ali me levando até esses seres, ou trazendo esses seres até mim, abrindo os portais. Vocês falaram que você não mexe com equity. Já trabalhei muito com equity, hoje por uma escolha pessoal, prefiro não, prefiro pautar mais insiste que me traz um resultado mais mãe, uma coisa mais acolhedora para o meu caso, tá? E eu sempre vou com Cício, então eu pedi a Cício, não quer vir, está demorando, está muito complicado, está muito não sei o que, está muito não sei o que. Eu senti naquela dor no peito, né? Um cheiro de carne no ambiente, mas não era nenhum tipo de cheiro de carne podre nem nada, era cheiro de carne mesmo. A carne de açougue, no cheiro de carne de açougue, mas nada com relação a carne podre nem nada disso. E aí o que aconteceu, gente? Eu apontei o anel do selo para ele. Quando eu apontei o anel do selo, eu senti como se viesse uma mão com cheia de garras, unhas afiadas, e fosse ir na região do meu plexo solar, como se fosse bater no meu plexo solar. Na hora que eu senti, eu manipulei energeticamente a energia, porque claro, a gente é maga, né, para essas coisas, e senti como se tivesse tido aquela proteção, apontei o anel de novo, e aí se manifestou e veio. Aí eu consegui ver de fato a imagem daquele
branco vindo, né? Conversei ali com a entidade de tudo, fiz meu pedido. Esse rei também, eu não sei se são todos reis, mas esse rei ele não quis falar muito, entendeu? Ele simplesmente falou que ele tinha que falar assim, bem básico mesmo, entre aspas, tipo assim, coisas bem básicas, não quis conversar, não quis se mostrar muito, não mostrou o rosto pra mim. A maioria do contato que eu tive, depois que eu fiz o acordo, que eu fiz o pedido, aí ele veio do lado esquerdo da minha tela mental de cá e apareceu com um sorriso macabro. Sim, é um sorriso macabro, um sorriso assim, bem diabólico, uma coisa bem estranha, bem filme de terror. E o rosto assim, um pouco deformado, uns pedaços de ossos aparecendo aqui do lado do rosto. E ele deu aquela risada bem sarcástica mesmo e disse assim, eu parei. E aí tudo bem, eu permaneci ali na gnose. Quando eu fui banir essa entidade, aí que tá. Quando eu fui banir, eu bani com o banimento do pentagrama pela terra. Quando eu bani com o pentagrama pela terra, essa entidade, quando eu fiz esse banimento, eu não trabalhei com o ritual do pentagrama, fiz banimento do pentagrama pela terra. Eu senti, gente, eu desvanecendo. E parecia que eu ia desmaiar, eu não sabia o que fazia. E aquela sensação horrível e o meu corpo. E, gente, o vídeo deu uma cortada aí, então eu resolvi chegar um pouco mais perto para conversar com vocês, até porque o áudio no celular tá baixo, vocês vão ver. Então, nesse momento que eu fui fazer o banimento, eu senti que a gente tem que banir, porque não dá pra ficar com energia, né? Eu senti como se eu fosse desvairar, o meu corpo começou a ficar muito mole, foi ficando tudo preto, um zumbido muito fino no ouvido, como se meu ouvido fosse explodir. E nessa hora, gente, juro, quando eu minha pressão baixando, eu achei que aconteceu alguma coisa comigo. Quando fez esse zumbido no meu ouvido, eu voltei, finalizei o ritual todo, só que eu ainda não estava conseguindo ouvir, não estava conseguindo escutar tudo muito bem. Não estava conseguindo escutar nada direito, não estava conseguindo escutar nada muito bem. E aí, me deu uma sensação de muito desespero, me deu uma sensação de angústia, uma sensação de desespero, uma sensação muito estranha. E eu pedi a Cici que me recobrasse, que me trouxesse de volta. E aos poucos eu fui voltando e recobrando a consciência. E voltando ao dia. Só que no outro dia, durante o dia, toda hora vinha esse zumbido no meu ouvido, aquele zumbido fino, e por alguns instantes a minha audição foi. Então, não é brincadeira, vamos tomar um pouco de cuidado com da forma como a gente invoca, como a gente invoca, o que a gente invoca e ter bastante paciência dentro desse processo mágico, porque não é um processo mágico fácil, é um processo mágico bem complicado, é um processo mágico que vai levar tempo, é um processo mágico que vai requerer de você paciência, esforço, garra e determinação, tá bom? Então é isso. Não vou deixar o vídeo muito grande, gente, porque já tá grande, entendeu? Tá? Editar no celular e depois mandar é um saco, entendeu? Muito chato. Então fica assim, quem quiser consultas comigo oraculares, pode estar me chamando no WhatsApp, que eu deixo sempre na descrição. E, meus amores, me ajudem a crescer, compartilhem esse vídeo com seu primo, com sua prima, com alguém que gosta desse assunto do esoterismo, com alguém que está por dentro desses temas. Compartilhem nos grupos que vocês têm relacionados ao esoterismo também, a magia e temas em afim. Vamos ajudar aqui, vamos ajudar essa bruxinha a crescer, essa bruxinha que está precisando crescer no momento. E sempre vou estar trazendo para vocês experiências